Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Nós vamos dar hoje continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando as repercussões do giro hermenêutico pragmático na filosofia para o direito. Nós vamos, mais uma vez, fazer um recorte histórico para iniciar a partir da modernidade, ou seja, a partir do surgimento dos textos constitucionais modernos. Isso porque a nossa preocupação central é com a hermenêutica constitucional. E aí é interessante perceber que, na verdade, essa preocupação com a interpretação da Constituição só vai se dar de modo mais forte a partir dos primeiros 20 anos do século XX, ou seja, de 1920 para frente. Do final do século XVIII, quando surgem as constituições, até 1920, toda a reflexão sobre hermenêutica jurídica se baseava nas questões relacionadas à hermenêutica legal dos textos infraconstitucionais, mais especificamente uma questão voltada para o direito civil, para o direito privado. O primeiro grande movimento de reflexão hermenêutica no direito vai se dar com a chamada Escola da Exegese, nascida na França a partir da criação do Código Civil francês de 1804. Nesse momento, entendia-se que não cabia ao juiz fazer qualquer esforço interpretativo. O magistrado deveria simplesmente encaixar o caso concreto aos comandos abstratos constantes do Código Civil, uma metodologia denominada de subsunção, um raciocínio por meio de silogismo, ou seja, por meio de premissas. Eu teria a premissa maior, que seria o texto do Código Civil, a premissa menor, o caso concreto, e a conclusão, a sentença, como resultado desse argumento ou desse raciocínio silogístico dedutivo. Não caberia ao juiz interpretar, porque a atividade interpretativa estaria vinculada ao legislador. O juiz deveria ser apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. Esse modelo, que pretendia ser universal e funcionar juridicamente, ele começa a apresentar problemas, pois começam a aparecer situações nas quais o texto do Código Civil não encaixava completamente na situação descrita no caso. Então, os legisladores criaram o mecanismo do referendo ou consulta legislativa, que funcionava da seguinte forma: toda vez que o magistrado tivesse uma dúvida na resolução de um caso concreto, ele deveria paralisar o processo e fazer uma consulta ao legislador, que editaria uma norma, uma lei, resolvendo esse problema interpretativo, e o magistrado, então, deveria aplicar a lei por subsunção ao caso. Por algum tempo, esse modelo funcionou, mas criou uma disfuncionalidade, na medida em que os juízes passaram a ter muitas dúvidas e a sobrecarregar o legislativo com essas consultas. Então, passou-se a reconhecer que em situações excepcionais de lacuna, de obscuridade, o juiz faria uso da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito, abrindo-se as portas, portanto, para a atividade interpretativa do magistrado. A questão, a partir desse momento, passa a ser: quais seriam os limites para essa atividade interpretativa, de modo a evitar que o juiz se transformasse em legislador? E aí vai aparecer a figura de Savigny como um teórico que vai pensar esses métodos que seriam capazes de evitar que os juízes se transformassem em legisladores. Hoje, esses métodos são denominados de métodos tradicionais de interpretação do direito.
Nós teríamos, então, o método gramatical, o histórico, o lógico-sistemático e o teleológico. Pelo método gramatical, o magistrado deveria fazer uso da gramática, buscar o significado correto das palavras para tentar solucionar os problemas interpretativos. Não sendo suficiente, o magistrado deveria fazer uso, então, do método histórico, também conhecido como genealógico, buscar a origem do texto legal, saber o que foi discutido para se tentar entender a lógica da lei, o que se buscaria com a lei. Não sendo suficiente, o magistrado deveria fazer uso, então, do método lógico-sistemático, ou seja, a busca da compreensão do sentido daquele dispositivo legal ou da própria lei dentro do contexto maior do ordenamento jurídico. E, por fim, ainda sobrando dúvidas, problemas interpretativos, o magistrado deveria fazer uso, então, do método teleológico, buscando a finalidade, o telos da norma. Savigny entendia que, por meio do uso desses métodos, era possível evitar que os juízes se transformassem em legisladores, controlar, portanto, a atividade interpretativa dos magistrados. Essa perspectiva gerou um movimento formalista no direito, um culto aos métodos de interpretação e, como nós vamos ver a partir do próximo vídeo, uma reação também na segunda metade do século XIX a essas escolas formalistas do direito. Então é isso, pessoal, e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Até lá!